boa tarde, boa noite. Iniciando mais uma semana de grandes atividades, agora sim novidades. A gente sai daquele foco da revisão, entra com conteúdo novo. É uma nova semana de apenas 3 dias letivos, mas não impede a gente de trabalhar a vera, ok? Segue o cronograma e uma boa semana a nós. Mas, considerando apenas o conto, esse tipo textual, a gente vai ter algumas características específicas, bem singulares, tá? Primeiro, como todo texto narrativo, ele precisa de início, meio e fim, tá? Eu enviei para vocês em anexo uma historinha do Cascão e sua namorada, que vai dividindo exatamente essa situação. De início, quando surge a situação, meio é o desenvolvimento e o fim é o desfecho, né? No caso, quando ele decide terminar o namoro com a namoradinha dele, porque ele não queria dividir o guarda-chuva. Então, o desfecho disso é ele pegando o guarda-chuva e indo embora sozinho. A gente tem que ter obrigatoriamente essa divisão. Não pode ter uma história sem final, ou uma história que pula do início para o final sem trabalhar o meio da história, desenvolvimento, como as coisas acontecem, tá? Além disso, a gente tem 4 partes essenciais dentro dessa situação de início, meio e fim. No início, a gente vai ter a apresentação dos personagens, do ambiente, do tempo em que ocorre essa narrativa. A gente precisa ter isso bem definido. Em seguida, quando já se conhece o espaço, o tempo, os personagens, a gente vai precisar apresentar a complicação. Se você parar para pensar na história da Chapeuzinho Vermelho, você primeiro conhece a Chapeuzinho, depois conhece a mãe, conhece a história que tem uma avó que vai receber doces, e no meio do caminho surge o complicador, que é quando o lobo aparece e tenta enganar essa Chapeuzinho. Então aparece uma complicação nessa história. A gente se depara com a situação de que a Chapeuzinho é enganada pelo lobo, ela se atrasa e chega à casa da avó. Quando ela chega à casa da avó, ela dá de cara com esse lobo travestido de vovó, e ali acontecem aquelas perguntas básicas, né? Ainda fazem parte da complicação. Por que esses olhos tão grandes? É o desenvolvimento, a complicação dentro do desenvolvimento, né? Por que essas orelhas tão grandes? E vai acontecendo o desenrolar da história. Só que chega um ponto em que se torna insustentável aquela situação de suspense. Esse momento é chamado de clímax, que a partir dali é o ponto alto dessa narrativa, desse conto, e precisa obrigatoriamente ter uma resolução, ou para o bem da Chapeuzinho, ou para o bem do lobo, né? Um dos dois deve vencer. Então, o clímax é quando a situação se torna insustentável, precisa de uma resolução para aquilo. Daí, chega o caçador, mata o lobo, tira a avó de dentro da barriga, e aquilo ali é o desfecho, né? Aí vem aquela história do viveram felizes para sempre. A avó ressurge, embora no mundo real isso não seja possível, né? A esse ponto da avó sair viva e tal, mas como é um conto, ele é fictício, você pode criar as situações que você quiser. Então você vai pegar e vai ver que quando eu resolvo o meu problema, eu vou ter o desfecho dessa história, ok? Então, galera, para fechar, a gente tem o esqueminha dos elementos da narrativa, tá? São importantes. Ó, vou colocar a imagem aqui. Então, os elementos da narrativa são o pente, hein? Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. A imagem tá aqui do lado, dá um print, copia, mas não esquece. Lembra da musiquinha? É o pente, hein, mano? Beijo, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau.